Milionário fica horrorizado ao ver idosa abandonada de 71 anos sendo humilhada em loja de luxo. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! A chuva caía forte em Asunción naquela tarde de outono, um cenário perfeito para a tensão que pairava no ar. Luiz Miguel Duarte atravessava a rua com sua elegância habitual, vestindo um terno impecável, acompanhando seus passos rápidos ao som da música suave que saía das lojas de luxo ao redor. Seus olhos estavam fixos no celular, respondendo a mensagens e tentando manter a concentração em suas várias negociações, mas algo fez parar. Algo que não estava planejado, mas que, de alguma forma, parecia mais urgente do que qualquer outra coisa naquele momento. Ao passar em frente à loja de grifes de alta classe onde sempre comprava seus ternos e acessórios, seus olhos se fixaram numa cena que não esperava ver. Ele nunca tinha visto antes aquela senhora. Carmen Silva, uma mulher simples de 71 anos, estava de pé, na porta da loja, parecendo completamente deslocada. Ela olhava para o interior da loja com um olhar ansioso, talvez querendo algo mais do que podia pagar. E o que aconteceu a seguir faria com que Luiz Miguel nunca mais olhasse para sua vida da mesma maneira. A vendedora, uma mulher jovem e arrogante, a abordou de forma ríspida. Luiz Miguel não podia ouvir a conversa, mas a expressão de Carmen denunciava a humilhação. O rosto enrugado da senhora se contraía, as mãos tremiam enquanto ela tentava explicar algo. A vendedora parecia não ter paciência, gesticulava de forma grosseira, e seus olhos, como flechas afiadas, perfuravam a mulher de forma cruel. Luiz Miguel, que havia presenciado várias cenas de arrogância em sua vida, nunca imaginou que algo como isso pudesse acontecer ali, no coração de uma cidade que ele considerava sua. Mas o pior estava por vir. Quando a vendedora empurrou Carmen para o lado e entrou para dentro da loja, deixando a senhora ali, perdida e sem saber o que fazer, Luiz Miguel sentiu uma pontada de indignação. Ele olhou para o seu relógio de luxo, um reflexo do seu sucesso, e uma sensação de culpa começou a crescer dentro dele. Será que é assim que o mundo vê as pessoas como ela? Pensou, com um nó na garganta. O que ele não sabia é que, naquele momento, o destino estava prestes a fazer com que ele se envolvesse profundamente com aquela mulher, mudando o rumo de sua vida. Ele deu um passo à frente e, sem pensar, entrou na loja, como se um impulso o tivesse guiado. A vendedora ouviu, e seu sorriso forçado foi instantâneo, tentando esconder a tensão que a situação havia causado. Luiz Miguel observou a senhora, agora sentada em um banco da loja, com a cabeça baixa e o olhar perdido. Algo em seu coração o instigava a agir. Desculpe, senhora, você precisa de ajuda? Luiz Miguel perguntou com gentileza, virando-se para Carmen. Sua voz suave contrastava com o ambiente frio e impessoal da loja de luxo. Ela levantou a cabeça devagar, como se não acreditasse no que acabará de ouvir. Um brilho de surpresa passou por seus olhos, mas logo foi substituído por uma tristeza profunda. Eu só queria comprar um presente para o meu neto. Ele vai fazer 7 anos amanhã e... Carmen gaguejou, seus olhos marejados tentando evitar as lágrimas. Luiz Miguel, tomado por uma sensação de vergonha pela maneira como a senhora fora tratada, sentou-se ao lado dela. Não se preocupe, senhora. Eu posso ajudá-la com isso. Ele olhou para a vendedora, que agora observava a cena com um misto de desconforto e irritação. A vendedora, claramente insatisfeita com a intervenção de Luiz Miguel, aproximou-se com passos rápidos. Desculpe, senhor, mas essa senhora... Ela começou, mas Luiz Miguel a interrompeu com um olhar firme. Não, você não tem nada a dizer. Eu pago por tudo. O que ela quiser, ela levará. A tensão na loja era palpável. Carmen, assustada, tentou protestar. Mas, senhor, eu não quero causar problemas. Ela tentou se levantar, mas Luiz Miguel a impediu com um gesto calmo. Fique tranquila. Você está sendo tratada com respeito, como todo ser humano merece. A vendedora, irritada, se afastou, claramente sabendo que não poderia desafiar a autoridade de Luiz Miguel. Enquanto ele e Carmen discutiam os detalhes do presente que ela queria comprar para o neto, ele se viu tocado por algo além da simples compaixão. Era como se a história dela estivesse de alguma forma entrelaçada com a dele, algo que ele não conseguia entender completamente naquele momento, mas que o perturbava profundamente. Luiz Miguel acompanhou Carmen até o caixa,
onde pagou generosamente por uma bela camisa de presente, mais cara do que ela provavelmente poderia imaginar. A senhora estava visivelmente emocionada, mas algo dentro de Luís Miguel dizia que aquele momento estava longe de ser apenas uma simples boa ação. Ele se sentiu como se estivesse sendo guiado por algo além de sua própria vontade. Ao sair da loja com Carmen, Luís Miguel a convidou para tomar um café e conversar. Ele sentia que havia algo mais por trás daquela simples senhora que, ao que parecia, passava por tantas dificuldades. E, ao mesmo tempo, havia algo dentro dele que pedia para ele ajudar a mudar a vida dela. Ela aceitou o convite, e os dois seguiram para um pequeno café ao lado, onde a conversa se tornaria um divisor de águas para ambos. Luís Miguel, naquele momento, não sabia, mas ele estava prestes a ser arrastado para uma trama muito maior do que ele jamais imaginara. Ele estava prestes a descobrir segredos do passado de Carmen, e esses segredos, como peças de um quebra-cabeça, iriam mudar a sua vida de uma maneira que ele nunca poderia antecipar. O que ele não sabia era que sua vida, até então focada no sucesso e na riqueza, estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. E que, ao ajudar aquela mulher simples, ele estaria começando uma jornada que poderia mudar o rumo do seu futuro para sempre. Enquanto o café esfriava nas xícaras, Luís Miguel e Carmen ficaram em silêncio por alguns minutos. O lugar estava calmo, com uma música suave tocando ao fundo, criando uma atmosfera acolhedora. O som da chuva batendo nas janelas parecia acentuar a sensação de tranquilidade, mas dentro dele, uma inquietação crescia. Luís Miguel não conseguia tirar os olhos de Carmen. Havia algo nela, algo em seu olhar, que lhe dizia que aquela mulher simples não era o que parecia. Ele não sabia ainda, mas sentia que ela carregava uma história muito maior do que a simples dificuldade financeira de uma idosa tentando agradar ao neto. Senhora Carmen. Ele começou, tomando coragem para perguntar. O senhor me chamou de senhor, mas sou apenas um homem como qualquer outro. Me diga, o que a trouxe até aquela loja? O que está por trás dessa humildade toda? Carmen olhou para ele com os olhos marejados, mas antes de falar, respirou fundo. Era evidente que havia um peso muito grande em seu coração, uma carga que ela provavelmente carregava há muito tempo. Ela hesitou por um momento, como se estivesse decidindo até onde deveria abrir seu passado para aquele homem, um estranho até então. Eu não sei como começar. Começou, sua voz fraquejante. Eu sou uma mulher muito simples, Senhor Luís. Minha vida sempre foi simples, e nunca busquei muito mais do que a tranquilidade e a saúde dos meus filhos e netos. Mas a vida tem maneiras de nos ensinar o quanto podemos ser fortes, mesmo quando não esperamos. Luís Miguel, tocado pela sinceridade da senhora, se inclinou para frente, atento. Pode começar de onde quiser, senhora. Eu não sou ninguém para julgá-la. Apenas, estou curioso. Você me pareceu uma pessoa de muito valor. As palavras dele fizeram Carmen sorrir timidamente. Era visível a dificuldade que ela sentia em abrir seu coração, mas ela se sentiu, de alguma forma, confortável na presença dele. Eu nasci em uma pequena cidade no interior do Paraguai, muito distante de Asunción. Quando era jovem, meu marido, José, e eu trabalhávamos na roça, cuidando da terra e de alguns animais. Era uma vida difícil, mas éramos felizes. Até que tudo mudou. Luís Miguel ficou em silêncio, ouvindo atentamente. Ele jamais imaginara que uma mulher simples, como aquela senhora que agora se encontrava à sua frente, tivesse vivido algo tão intenso. Meu marido morreu há 15 anos, e desde então, minha vida foi só de lutas. Não tenho muitos amigos, nem muitos parentes. Meus filhos se afastaram quando foram estudar em outros lugares, e eu acabei me vendo sozinha. Mas o pior foi quando, há alguns anos, descobri algo que mudou a minha vida para sempre. Carmen parou por um momento, como se estivesse tentando reunir forças para continuar. Luís Miguel não sabia o que esperar, mas sua curiosidade estava no auge. O que aconteceu, senhora? Ele perguntou, sua voz suave, mas cheia de interesse genuíno. Carmen olhou para ele com tristeza nos olhos. Eu descobri que, antes de morrer, meu marido havia feito algo terrível, algo que me deixou sem chão. Ele tinha um segredo, algo relacionado à riqueza e ao poder. E esse segredo, infelizmente, envolvia pessoas poderosas aqui em Asunción. Luís Miguel ficou surpreso.
Ele nunca imaginara que alguém tão simples como Carmen tivesse uma história tão envolvente. Mas como assim? O que ele fez? Perguntou ele, sem conseguir esconder a surpresa. José era um homem bom, mas antes de morrer, ele se envolveu com alguns negócios arriscados. Ele tinha uma dívida com pessoas muito influentes, que ele tentou pagar de todas as formas, mas acabou se afundando cada vez mais. Carmen olhou para o vazio, como se estivesse revivendo cada momento daquelas decisões erradas. Eu soube disso só quando ele faleceu, quando fui encontrar alguns documentos em sua antiga gaveta. Eu não sabia o que fazer, Luiz. Ele deixou uma carta explicando tudo, e no final da carta, ele dizia que tinha vendido algo muito valioso para pagar parte dessa dívida. E esse algo era um pedaço da terra onde nossa casa foi construída. Luiz Miguel ficou em silêncio por um momento, processando o que acabará de ouvir. A história de Carmen estava ficando cada vez mais complexa. Você está me dizendo que seu marido vendeu um pedaço da terra para pagar uma dívida com pessoas poderosas? Ele perguntou, tentando entender a dimensão daquela situação. Carmen assentiu, com um olhar distante. Sim. E essas pessoas poderosas que ele tentou pagar, são donos de grandes empresas aqui em Asunción, pessoas que controlam muito mais do que imaginamos. Quando descobri tudo, fiquei desesperada. Foi então que comecei a me afastar de todos, até dos meus filhos. Eu não queria que eles soubessem a verdade, pois sabia que nada poderia ser feito. Essas pessoas têm muito poder, e eu não queria mais me envolver com eles. Luiz Miguel, ainda em choque, tentou juntar as peças da história. Mas e você, senhora? Por que você nunca procurou justiça ou, ao menos, tentou falar com essas pessoas? Carmen olhou para ele, com um olhar triste, mas sereno. Eu sou uma mulher velha, Luiz. O que eu poderia fazer? Não sou ninguém para enfrentar grandes empresários, donos de tudo. Só me restava tentar viver o que restou da minha vida em paz. Luiz Miguel sentiu um impulso de ajudá-la de alguma forma, mas ao mesmo tempo, sabia que estava entrando em um território perigoso. A história de Carmen estava ligada a algo muito maior, algo que ele nem imaginava. Senhora, Luiz Miguel começou, mas a senhora o interrompeu com um sorriso suave. Eu só queria que você soubesse que, embora eu tenha me distanciado de tudo e de todos, o que aconteceu naquela loja não foi apenas uma questão de dinheiro ou classe social. Foi uma questão de dignidade. Carmen olhou para Luiz Miguel nos olhos, e ele sentiu como se o peso daquela vida inteira estivesse sendo compartilhado com ele. E é por isso que eu agradeço a sua ajuda. Não pela camisa ou pelo presente, mas por me dar de volta um pouco da minha dignidade, algo que eu achei que havia perdido para sempre. Luiz Miguel sentiu um nó na garganta. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. E, a partir daquele momento, ele não apenas se via diante de uma mulher simples, mas diante de um mundo de segredos que exigia sua atenção. O café entre Luiz Miguel e Carmen durou mais do que ele imaginava. À medida que a conversa se desenrolava, ele não conseguia afastar a sensação de que aquela mulher tinha mais a revelar do que estava dizendo. Ele sentia que, apesar de toda sua sabedoria, Carmen ainda não lhe contará tudo. Sua história estava entrelaçada com mistérios e segredos, como se ela fosse uma parte de um quebra-cabeça ainda não resolvido. E Luiz Miguel, de alguma forma, sentia que ele estava destinado a ajudar a montar essa peça final. A conversa ficou em silêncio por alguns segundos enquanto ambos pensavam no que haviam falado. Carmen parecia tranquila, mas Luiz Miguel notava que havia algo em seu olhar, uma melancolia que parecia não ter fim. Ele não sabia se era pela dor que ela carregava ou pela resignação com a qual aceitava os fatos da vida. O fato é que algo em seu coração o dizia que ele precisava fazer mais por ela, que aquela senhora merecia muito mais do que uma simples ajuda pontual. Eu sinto que há mais na sua história, senhora Carmen, disse Luiz Miguel, com a voz suave. Ele hesitou por um momento, sentindo o peso das palavras que estava prestes a dizer. Eu preciso saber mais. Talvez eu possa ajudá-la de outra maneira. Não posso simplesmente deixá-la viver com esse fardo. Carmen olhou para ele com os olhos um pouco mais cautelosos, mas também com um vislumbre de esperança que parecia ter se acendido. Talvez, ao contrário do que ela pensava, houvesse uma maneira de enfrentar tudo aquilo.
Talvez ela tivesse encontrado alguém disposto a se importar com ela e a ajudá-la de verdade. Luiz Miguel. Ela começou, sua voz agora mais firme, mas com uma tristeza que não podia ser disfarçada. Eu nunca imaginei que alguém como você pudesse se envolver em minha vida. Você é jovem, bem-sucedido, e tem todo um futuro pela frente. Não sei se deveria te envolver nisso. A verdade é que... Ela pausou, como se estivesse pesando suas palavras. Luiz Miguel esperou pacientemente. Ele sabia que ela precisava de tempo, mas também sabia que o momento de revelar a verdade estava chegando. A verdade é que a dívida de meu marido não era só financeira. Era algo muito mais perigoso. Ela finalmente disse, olhando para ele com os olhos cheios de um sofrimento antigo. Meu marido não apenas vendeu a terra. Ele entregou algo muito mais precioso, algo que ele guardava há anos. Ele vendeu um segredo. Luiz Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquela frase, ele vendeu um segredo, não fazia sentido em sua mente. O que poderia ser tão valioso a ponto de ser considerado mais importante do que uma terra? E quem seriam essas pessoas poderosas dispostas a fazer algo assim? Um segredo? Perguntou Luiz Miguel, com a voz carregada de curiosidade. Que segredo seria esse, Carmen? E para quem ele o vendeu? Carmen respirou fundo, tentando controlar a emoção que se acumulava dentro dela. Ele vendeu. Ela começou, a voz vacilante, como se fosse difícil trazer à tona essas lembranças. Ele vendeu o acesso a uma propriedade muito antiga, algo que há muito tempo foi escondido. Era uma terra que pertenceu à minha família, aos meus ancestrais. Mas, por ser tão antiga e ter um valor imensurável, ela se tornou alvo de pessoas poderosas. Luiz Miguel tentou entender o que ela estava dizendo, mas a história parecia ficar cada vez mais enigmática. Propriedade antiga? O que tem de especial nesse lugar? Ele perguntou, com um olhar mais atento. Carmen hesitou por um momento, antes de responder. A terra. Ela tem uma ligação com algo muito maior, algo que meu marido nunca me contou completamente. Ele dizia que o local escondia algo, um tesouro, mas não no sentido material. Era algo mais espiritual, talvez. Era uma chave que abriria portas para um poder que poderia mudar tudo. Luiz Miguel ficou em silêncio, tentando processar a informação. Carmen não estava falando de um tesouro físico, mas de algo que ela acreditava ter valor espiritual ou até mesmo histórico. Ele olhou para a senhora, sentindo que ela estava desesperada para se livrar desse fardo, e, por mais absurdo que fosse, ele não conseguia negar que algo em sua história o fascinava e o fazia querer ajudar. E você acha que ainda existe algo nessa terra? Algo que seja valioso para essas pessoas poderosas que seu marido envolveu? Ele perguntou, com mais intensidade agora. Carmen olhou para ele com um olhar triste, mas com uma leve esperança nos olhos. Eu sei que eles ainda estão atrás disso. Eles não desistiram. Eles têm muito poder e, se souberem onde está exatamente esse local, o que lá está guardado, poderiam usar isso para controlar muito mais do que imaginamos. Luiz Miguel. Eu não sei como, mas eu preciso impedir que eles encontrem isso. Agora, tudo fazia sentido para Luiz Miguel. A dívida de seu marido com essas pessoas poderosas não era apenas financeira. Era uma questão de poder, e ele tinha sido o alvo de algo muito maior do que ele imaginava. A chave para esse poder, como Carmen havia dito, estava escondida em algum lugar. E ela sabia que, para protegê-la, precisava de ajuda. A pergunta agora era: o que ele deveria fazer para impedir que essas pessoas encontrassem o que estavam procurando? Luiz Miguel sentiu um impulso forte dentro de si. Ele sabia que a história de Carmen estava longe de ser algo simples, mas ele também sabia que ele não poderia deixá-la sozinha nessa luta. De alguma forma, ele estava envolvido agora. Não apenas porque queria ajudar, mas porque aquele segredo também dizia respeito a ele de uma maneira que ele ainda não conseguia entender completamente. Eu vou te ajudar, Senhora Carmen. Não sei como, mas vou descobrir o que está acontecendo e impedir que essas pessoas cheguem a esse segredo. Eu não vou deixar que te façam mal. Carmen o olhou com um sorriso tímido, mas os olhos dela estavam cheios de gratidão. Eu sabia que você poderia me ajudar, disse ela, com a voz tremendo de emoção.
Eu sabia que ainda havia pessoas boas no mundo. Luís Miguel levantou-se da mesa, decidido. O caminho à frente era incerto e perigoso, mas algo dentro dele dizia que a verdade precisava ser revelada. E, ao lado de Carmen, ele não poderia recuar. Luís Miguel nunca imaginou que sua vida tomaria esse rumo. Até aquele momento, sua rotina era marcada por negociações, almoços de negócios e reuniões formais. Ele sempre soubera que o dinheiro e o poder moldavam o mundo ao seu redor, mas nunca se sentirá tão diretamente envolvido em uma trama de mistério e perigo. E agora, ao lado de Carmen, ele se via no centro de algo muito maior e mais complexo do que qualquer transação financeira que já tivesse feito. Ao sair do café, o céu ainda estava nublado, e a chuva, que diminuíra, agora dava lugar a um vento frio. Carmen, com um lenço amarrado na cabeça e os olhos ainda carregados de dor, olhava para o horizonte como se soubesse que estava prestes a enfrentar uma batalha que poderia ser fatal. Luís Miguel não sabia o que esperar, mas uma coisa era certa: ele não poderia mais ignorar o que estava acontecendo. "Você tem algum plano, senhora Carmen?" Luís Miguel perguntou, a voz cheia de determinação. Ele já sabia que essa jornada não seria fácil, mas o sentimento de responsabilidade por aquela mulher simples e por tudo que ela tinha passado impulsionava para frente. Carmen respirou fundo e olhou para ele. Seu semblante estava mais sério agora, como se ela finalmente estivesse disposta a revelar mais do que guardava para si. Talvez o fato de Luís Miguel ter se comprometido a ajudá-la fosse o que ela precisasse para, enfim, dar o próximo passo. "Eu não sei o que fazer, Luís Miguel. Não tenho mais forças para lutar sozinha. Mas o que posso te dizer é que meu marido nunca contou exatamente onde a Terra está, nem onde está escondido esse segredo. Ele me falava de uma chave, mas nunca me deu mais detalhes. E eu temo que, se eles encontrarem o que ele escondeu, a vida de todos nós estará em risco." Luís Miguel sentiu o peso das palavras dela. A ideia de uma chave, de algo tão poderoso que poderia mudar tudo, ainda não fazia sentido para ele. Mas ele sabia que precisava descobrir mais, e não poderia recuar agora. "Então o que devemos fazer?" ele perguntou. "Onde começamos?" Carmen hesitou, como se estivesse decidindo qual direção seguir. Ela sabia que o caminho à frente seria perigoso, mas ao mesmo tempo, havia algo em sua voz que transmitia uma sensação de urgência. "Temos que começar pela casa onde morávamos, Luís Miguel. A terra, o local onde tudo aconteceu, está em algum lugar que meu marido nunca quis revelar. Ele disse uma vez que a terra tinha uma proteção, algo que o impedia de ser encontrado. Mas se eu não encontrá-la logo, não sei o que essas pessoas podem fazer." Luís Miguel se sentiu dividido. Ele queria ajudar, mas sabia que isso poderia colocá-los em perigo. Essas pessoas poderosas que Carmen mencionava certamente tinham muitos recursos à disposição. Era um risco que ele não poderia medir completamente, mas, por outro lado, a ideia de deixar Carmen sozinha em sua busca parecia impensável. Ele tinha que ficar ao lado dela, custasse o que custasse. "Vamos até lá então. Se isso for o que você acha que pode nos ajudar a entender o que está acontecendo, então é isso que vamos fazer." Carmen olhou para ele, surpreendida pela coragem dele, mas também sentindo uma leve onda de gratidão. Era evidente que ela estava cansada de carregar aquele peso sozinha, e Luís Miguel agora era o único a quem ela confiava o suficiente para seguir em frente. "Você não tem ideia do quanto isso significa para mim, Luís Miguel", disse ela, com a voz suave. "Eu não sei nem como agradecer." Ele deu um sorriso gentil. "Não precisa me agradecer. Vamos resolver isso juntos, e você vai ver que, no final, tudo vai dar certo." O caminho até a antiga casa de Carmen não foi fácil. A estrada de terra estava cheia de buracos, e o veículo de Luís Miguel, apesar de confortável, não era feito para terrenos irregulares. Enquanto se aproximavam, a sensação de abandono no ar se tornava mais forte. O lugar estava afastado de tudo, uma propriedade isolada que parecia ter sido esquecida pelo tempo. Quando finalmente chegaram, o cenário que se apresentou diante deles parecia uma cena de um filme. A casa, uma construção simples de madeira, estava visivelmente deteriorada. O jardim antes bem cuidado agora estava tomado por mato alto, e a cerca de ferro estava quebrada, como se o lugar tivesse sido negligenciado por anos. Luís Miguel sentiu um frio na espinha,
como se o próprio ambiente fosse um reflexo das décadas de sofrimento que Carmen havia vivido. "É aqui", Carmen disse, com um suspiro de alívio misturado com tristeza. Ela desceu do carro e caminhou em direção à porta da casa, seus passos lentos, como se cada movimento fosse pesado demais para seu corpo. Luís Miguel a seguiu, sentindo o peso da situação. Ele não sabia o que exatamente esperava encontrar ali, mas sabia que não podia voltar atrás. Estava comprometido agora, e o único caminho possível era o da verdade. "Carmen, o que exatamente estamos procurando?" perguntou Luís Miguel, enquanto olhava ao redor, observando os detalhes da casa abandonada. Ela olhou para ele com um olhar grave. "Não sei ao certo. O meu marido sempre falou de um lugar secreto. Disse que era onde a chave estava guardada, mas nunca me contou mais nada. Eu só espero que, ao encontrá-lo, a gente consiga entender o que ele queria esconder e, mais importante, evitar que essas pessoas encontrem o que ele escondeu." O vento começou a soprar com mais força, e a sensação de mistério e perigo aumentava a cada minuto. A casa, que parecia deserta, estava repleta de sinais de que alguém havia estado ali recentemente. Luís Miguel sentiu uma onda de apreensão. "Temos que ser rápidos", disse Carmen, com a voz baixa. "Eles devem estar mais perto do que imaginamos." Com isso, os dois começaram a procurar. Cada cômodo da casa parecia mais vazio do que o anterior, mas havia algo ali que os fazia se sentir vigiados. A tensão estava no ar, e Luís Miguel sabia que o que quer que estivesse escondido naquela casa precisava ser encontrado rapidamente. Mas o que quer que fosse, ele agora sabia que isso mudaria suas vidas para sempre. O vento gelado parecia cortar a pele, e Luís Miguel sentia-se incomodado com a sensação de que algo estava muito errado. O som do vento nas árvores ao redor da velha casa de Carmen parecia um sussurro distante, como se o próprio lugar estivesse tentando avisá-los de algo. A cada passo que davam, o ambiente parecia mais carregado, e Luís Miguel, por mais que tentasse se manter calmo, não podia evitar o crescente sentimento de apreensão. Carmen, apesar da idade, estava determinada a seguir adiante. Ela andava com passos rápidos, como se soubesse que o tempo estava contra eles. Cada cômodo da casa estava imerso na escuridão, com apenas pequenas frestas de luz que entravam pelas janelas quebradas. O cheiro de mofo e de madeira envelhecida preenchia o ambiente, mas isso não impediu que os dois seguissem em frente. O que quer que estivesse escondido ali precisava ser encontrado, e era isso o que os motivava. "Onde você acha que o segredo está, Carmen?" Luís Miguel perguntou, olhando ao redor. Cada canto da casa parecia um labirinto de portas fechadas e objetos empoleirados, como se tudo tivesse sido deixado em um abandono repentino. Carmen olhou para ele, com a expressão cansada, mas com a firmeza de alguém que passou a vida toda buscando respostas. Ela sabia que estava se aproximando de algo importante. "Meu marido sempre dizia que o segredo estava no chão, no piso da casa. Ele falava sobre uma passagem secreta. Algo que só poderia ser encontrado por alguém que soubesse aonde procurar. Mas ele nunca me deu mais detalhes. Eu só espero que não seja tarde demais." Luís Miguel franziu a testa. A ideia de uma passagem secreta não parecia ser algo que se encaixava com a imagem de um homem simples como o marido de Carmen. Contudo, ele sabia que não podia duvidar do que ela dizia. O mistério só se aprofundava a cada momento, e ele não tinha dúvidas de que algo grande estava prestes a ser revelado. "Vamos procurar a passagem então", disse Luís Miguel, já decidindo o que fazer. Ele começou a verificar o piso do cômodo, batendo com os punhos em várias partes do chão, como se buscasse um sinal de algo oco por debaixo. Carmen o seguiu com os olhos, seus movimentos lentos, mas constantes. Ela se aproximou de uma das paredes e começou a pressioná-la suavemente. De repente, algo se moveu. Luís Miguel olhou rapidamente para ela e se aproximou, com o coração batendo mais rápido. Ele sabia que estavam se aproximando de algo importante. "É aqui, não é?" perguntou ele, com a voz tensa. Carmen assentiu com a cabeça, os olhos fixos no lugar onde ela havia pressionado. Luís Miguel usou mais força, e com um som de madeira rangendo, uma parte do piso se levantou, revelando uma escada estreita que descia para a escuridão. O ar se tornou mais frio, e a sensação de mistério e perigo cresceu ainda mais. O que quer que estivesse ali embaixo,
Certamente não seria simples. Luís Miguel olhou para Carmen, que parecia hesitante, mas determinada. "Está com medo?" perguntou ele, com a voz mais suave, tentando aliviar a tensão. Carmen o olhou, com uma leve tristeza nos olhos. "Não é medo, Luís. Eu já vivi muitos medos na minha vida. Mas o que estamos prestes a encontrar pode mudar tudo." Ela respirou fundo e desceu primeiro, com passos firmes. Luís Miguel, por um momento, hesitou, mas logo seguiu atrás dela. As escadas eram estreitas e o espaço parecia apertado, mas eles não podiam mais voltar atrás. A cada degrau que desciam, o ambiente parecia mais abafado, e o som de seus passos era o único que ecoava. O que eles estavam procurando ali embaixo era desconhecido para ambos, mas uma sensação de urgência os impulsionava a seguir em frente. Quando finalmente chegaram ao fundo da escada, estavam em uma pequena sala subterrânea, iluminada apenas por uma única vela que ainda queimava em um canto. O local estava coberto por teias de aranha, e o ar era denso, mas o que mais chamou a atenção de Luís Miguel foi o grande baú de madeira, que estava no centro da sala. Ele parecia velho, com sinais de desgaste, mas ainda estava fechado. Carmen foi a primeira a se aproximar. "É isso. É aqui que ele guardava o segredo", disse Carmen, com a voz baixa e reverente. Ela se ajoelhou diante do baú e começou a mexer nas trancas, como se já soubesse exatamente como abri-lo. Luís Miguel observou a cena, sentindo a tensão no ar. O que quer que estivesse dentro daquele baú, sabia ele, poderia mudar tudo. Com um suspiro, Carmen finalmente abriu o baú, revelando o que estava dentro. Era um conjunto de papéis envelhecidos, amarrados com uma fita vermelha. Carmen pegou os papéis com mãos trêmulas e os desenrolou com cuidado, como se temesse que algo ali pudesse se romper. "São documentos", ela murmurou, com os olhos fixos no que estava escrito. Luís Miguel se aproximou, curioso. Carmen começou a ler em voz baixa, suas palavras ficando mais tensas a cada frase. "Esses documentos, eles têm os nomes de algumas das pessoas mais poderosas de Asunción. Mas há algo mais. Aqui, ele escreveu sobre uma herança secreta. Algo relacionado à minha família." Carmen parou por um momento, seus olhos se arregalando à medida que ela lia mais profundamente. "Luís Miguel, isso é maior do que eu pensava. Meu marido estava certo. Eles estão atrás disso." Luís Miguel não sabia exatamente o que esses documentos significavam, mas a gravidade da situação era clara. Eles tinham encontrado algo que poderia ser a chave para o segredo que Carmen estava tentando proteger por tanto tempo. O que quer que fosse essa herança secreta, agora estava em suas mãos, e ele sabia que isso atrairia muito mais do que simples curiosidade. Pessoas poderosas estavam em movimento, e ele e Carmen estavam no centro de tudo isso. "Então, o que vamos fazer agora?" Luís Miguel perguntou, sentindo que a resposta a essa pergunta mudaria o curso de suas vidas. Carmen olhou para ele, sua expressão agora mais séria do que nunca. "Agora, precisamos correr. Eles virão atrás de nós. E precisamos estar prontos para enfrentá-los." Luís Miguel não tinha mais dúvidas. Essa jornada estava apenas começando, e o que quer que estivesse à frente, ele não poderia abandonar Carmen agora. O baú que Luís Miguel e Carmen haviam encontrado estava agora fechado novamente, mas os papéis dentro dele ainda estavam frescos em suas mentes. Os documentos revelaram algo mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. Eles estavam em posse de uma chave para um segredo que atravessava gerações, algo que poderia mudar o curso da história de uma forma irreversível. E, com isso, uma sombra de perigo agora pairava sobre eles. Luís Miguel sentiu um arrepio. O que começou como um simples desejo de ajudar uma senhora em apuros havia se transformado em uma corrida contra o tempo, um jogo de esconde-esconde com poderosos inimigos dispostos a fazer de tudo para garantir que o segredo permanecesse em suas mãos. Ele sabia que estava em perigo, mas também sabia que não poderia abandonar Carmen. Ela estava certa de que algo muito maior do que imaginavam estava em jogo, e ele agora compartilhava dessa certeza. "Carmen, o que vamos fazer com esses documentos?" Luís Miguel perguntou, sua voz baixa, refletindo o peso da situação. Carmen olhou para ele, sua expressão agora grave e pensativa. Ela estava segurando os papéis com mãos trêmulas, mas sua mente estava focada. Sabia que aquele era o momento decisivo.
Era hora de dar o próximo passo. Não podemos ficar aqui, Luiz. Eles vão descobrir que encontramos isso. Carmen disse com firmeza. Eles sempre têm olhos e ouvidos em todos os lugares. Preciso levar isso para um lugar seguro. Luiz Miguel assentiu, sentindo o peso de suas palavras. O que quer que estivesse escrito ali, aquelas palavras poderiam ser a diferença entre a vida e a morte. As implicações da herança secreta e dos nomes dos poderosos que estavam listados nos documentos eram mais do que ele poderia compreender no momento. Quem seriam essas pessoas? O que elas buscavam tão desesperadamente? Onde vamos, então? Para onde podemos ir sem sermos encontrados? Luiz Miguel perguntou, os olhos varrendo a sala subterrânea em busca de uma solução. Carmen respirou fundo, como se estivesse ponderando sobre suas opções. Ela sabia que o tempo estava correndo e que a segurança de ambos estava em risco. Eu tenho um amigo. Ela começou, os olhos focados em algum ponto distante. Ele vive em uma fazenda isolada, longe de tudo. Ele é alguém em quem posso confiar, alguém que sabe o que fazer em situações como essa. Se formos até lá, poderemos ter um tempo para planejar os próximos passos. Luiz Miguel olhou para ela, estudando o rosto cansado e marcado pela experiência de uma vida difícil. Mas o olhar de Carmen ainda transmitia uma força que ele não podia ignorar. Ela sabia o que estava fazendo, e Luiz Miguel, por mais que o medo começasse a tomar conta de seu peito, confiava nela. Vamos lá então. Não podemos perder mais tempo. A decisão estava tomada, e o mais rápido possível, os dois saíram da casa subterrânea. O vento frio parecia mais forte do que antes, e a sensação de que estavam sendo observados parecia cada vez mais real. Carmen liderava o caminho, sempre atenta aos mínimos detalhes ao redor. Luiz Miguel tentava se concentrar no que estava por vir, mas a mente dele estava cheia de perguntas. Quem seriam essas pessoas que buscavam aquele segredo? E, mais importante ainda, o que exatamente eles queriam com a terra e a herança de sua família? O caminho até a fazenda de Carmen não era longo, mas cada quilômetro parecia mais tenso que o anterior. Eles dirigiam em silêncio, ambos conscientes de que estavam sendo seguidos. Luiz Miguel olhou no retrovisor uma vez mais, mas não viu nada. Isso não significava que não estavam sendo monitorados, porém, ele sentia no fundo que estavam sendo observados. Carmen parecia tranquila, mas havia uma aura de preocupação em seu olhar. Ela sabia que o risco era grande, mas também estava determinada. Chegando à fazenda, ela se aproximou de uma casa simples, mas bem cuidada, cercada por árvores altas e um campo vasto que parecia não ter fim. A fazenda estava longe da cidade, e o isolamento era o que tornava aquele lugar ideal para esconder-se. Assim que estacionaram, um homem alto e de aparência forte saiu de dentro da casa. Ele parecia um tanto desconfiado no início, mas, ao ver Carmen, seus olhos se suavizaram. Carmen, minha amiga, você está bem? Disse o homem, com um sotaque forte e um sorriso acolhedor. Sim, estou bem, Ezequiel. Carmen respondeu, com um suspiro de alívio. Eu precisava de um lugar seguro. Temos algo importante e precisamos de sua ajuda. Ezequiel olhou para Luiz Miguel e, sem fazer perguntas, fez um gesto para que entrassem. Entrem, entrem. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Fiquem à vontade. O que quer que esteja acontecendo, podem contar comigo. Luiz Miguel sentiu-se um pouco mais tranquilo ao ver a confiança que Carmen depositava nesse homem. Eles entraram na casa simples, mas acolhedora, e sentaram-se ao redor de uma mesa de madeira maciça. Ezequiel preparou o café para os dois, enquanto Carmen começava a explicar o que havia acontecido. Nós encontramos os documentos. Eles falam sobre a herança de minha família, sobre um segredo que meu marido deixou. Pessoas poderosas estão atrás disso, Ezequiel, e não sei por quanto tempo podemos ficar seguros. Ezequiel ouviu atentamente, o rosto sério enquanto absorvia as palavras de Carmen. Quando ela terminou, ele colocou a xícara de café sobre a mesa e olhou para Luiz Miguel. Essas pessoas que estão atrás de vocês, vocês sabem quem são? Luiz Miguel se virou para ele,
sentindo o peso da pergunta. Ele ainda não sabia o suficiente sobre quem eram os inimigos que estavam perseguindo Carmen. Mas uma coisa estava clara: essas pessoas não parariam por nada. Não temos certeza, mas sabemos que são poderosos. Eles têm recursos, influência. E agora, com esses documentos, eles devem estar mais perto do que nunca. Ezequiel ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse ponderando o que dizer. Isso é muito sério, Carmen. Se o que você diz é verdade, então não podemos ficar aqui muito tempo. Temos que agir rápido, antes que eles saibam onde estamos. Luiz Miguel sentiu uma onda de ansiedade, mas também uma determinação crescente. Ele sabia que o que estavam prestes a enfrentar seria perigoso, mas agora não havia mais volta. Eles precisavam enfrentar essas pessoas poderosas e impedir que o segredo de Carmen caísse em mãos erradas. Ezequiel estava certo. O tempo estava se esgotando, e a única opção era avançar com cautela, mas sem hesitar. Carmen olhou para Luiz Miguel, seus olhos transmitindo uma gratidão silenciosa. Obrigado por tudo, Luiz. Não sei o que faria sem você. Ele sorriu levemente, sentindo a conexão entre eles crescer ainda mais. Não vamos parar até que isso esteja resolvido, Carmen. Vamos fazer o que for preciso. A jornada deles estava longe de acabar, e o próximo passo seria o mais difícil de todos. O inimigo estava mais perto do que nunca, e eles precisavam estar preparados para o que estava por vir. O céu escurecia lentamente enquanto a noite se aproximava, e Luiz Miguel, sentado à mesa da pequena casa de Ezequiel, sentia o peso da situação pressionando seus ombros. A fazenda estava silenciosa, exceto pelo som distante do vento balançando as árvores e o farfalhar das folhas. A tensão no ar era palpável, mas a sensação de que estavam sendo observados, de alguma forma, parecia mais forte a cada minuto que passava. Carmen estava sentada ao lado dele, seus olhos fixos nos documentos que estavam sobre a mesa, como se aqueles papéis pudessem revelar a chave para o futuro, ou para a destruição de tudo que ela conhecia. Ezequiel, que se mostrará calmo e confiável até então, estava na cozinha, preparando uma refeição simples, mas silenciosa, como se estivesse pensando em algo que não queria compartilhar. Luiz Miguel sentiu a urgência em cada respiração. Ele sabia que, com os documentos em suas mãos, não havia mais volta. A verdade que agora eles possuíam estava em jogo, e as sombras daquelas pessoas poderosas que estavam atrás de Carmen e dele se aproximavam cada vez mais. Ele não sabia exatamente o que queriam, mas estava certo de uma coisa: esse segredo era algo que não deveria cair em mãos erradas. E isso significava que estavam em perigo. Ezequiel, você está preocupado com algo? Luiz Miguel perguntou, tentando quebrar o silêncio tenso. Ele olhou para o amigo de Carmen, que estava no fogão, mas sua expressão era difícil de ler. Ezequiel parou por um momento, olhando para Luiz Miguel com uma expressão grave. Ele sabia que o que estava acontecendo agora não era algo simples. O que quer que estivesse em jogo aqui era grande, muito maior do que ele imaginava quando, anos atrás, havia feito amizade com Carmen. Estou preocupado, sim, Ezequiel disse finalmente, se virando para enfrentar os dois. Eu já vi essas pessoas antes. Não são pessoas que você pode simplesmente ignorar. Eles têm recursos, contatos em todos os lugares e uma determinação implacável. Eles não vão parar até encontrar o que estão buscando. Carmen olhou para Ezequiel, sua expressão séria. Eu sei disso, Ezequiel. E por isso estou aqui. Mas ainda não sei o que fazer com esses documentos. Eles são a chave para tudo isso, mas não tenho certeza de como usá-los. Ezequiel fez um gesto para que se aproximassem da mesa e olhassem mais de perto os papéis. Ele se sentou à mesa também, e por um momento, o trio ficou em silêncio, analisando as palavras escritas no velho papel. Os documentos estavam manchados, amarelados pelo tempo, mas as palavras ainda estavam legíveis. Cada nome, cada linha escrita, parecia carregar consigo uma carga de segredos profundos e perigosos. Esses documentos, Ezequiel começou, seu tom mais baixo, como se tivesse medo de ser ouvido por alguém além deles. Esses nomes, Carmen, eles não são apenas de qualquer um. Alguns desses nomes são de pessoas que ocupam posições de poder muito além do que você imagina. E esses documentos, ele olhou novamente para os papéis, são mais do que simples anotações sobre uma herança.
Eles são um mapa, um guia para algo que foi escondido por gerações. Algo muito valioso e muito perigoso. Luís Miguel sentiu um calafrio. A cada palavra de Ezequiel, ele sentia que a situação estava ficando ainda mais complexa. Eles não estavam apenas lidando com um segredo familiar. Eles estavam no centro de uma rede de interesses muito maiores, e o risco de sua vida, de suas famílias e até de pessoas inocentes aumentava a cada momento. Mas o que é, Ezequiel? O que exatamente estamos procurando? Luís Miguel perguntou, sua voz tensa. Ezequiel se recostou na cadeira, olhando para os documentos, seus olhos ainda refletindo uma mistura de medo e compreensão. Ele sabia mais do que estava deixando transparecer, mas a gravidade da situação o fazia hesitar. O que vocês têm aqui não é só um segredo de família. Isso envolve uma rede de poderosos que tem controlado coisas por muitos anos, talvez séculos. O que está escondido aqui não é uma simples herança, mas algo que pode mudar o curso da história. E se esses homens encontrarem isso primeiro? Ele parou, como se pesasse suas palavras. A consequência disso pode ser devastadora. Carmen parecia apreensiva, mas também decidida. Ela havia vivido muitos anos em segredo, tentando proteger sua família e o legado de seu marido. Mas agora, tudo isso parecia estar em risco, e ela não sabia mais em quem confiar. Ela olhou para Luís Miguel, os olhos refletindo uma mistura de gratidão e desespero. E agora? O que devemos fazer? Ela perguntou, buscando um guia em Luís Miguel. Luís Miguel sentiu o peso da pergunta, mas também sabia que não podia retroceder. Ele não estava mais apenas ajudando uma senhora. Ele estava agora envolvido em uma rede de intrigas e poder, algo muito maior do que ele jamais imaginou. Mas, ao olhar para Carmen, sabia que não podia deixá-la sozinha. Eles precisavam descobrir o que fazer com os documentos e como impedir que esses poderosos colocassem suas mãos sobre o que estava escondido. Precisamos descobrir o que está no final dessa história. Mas precisamos fazer isso com cautela. Não podemos sair à caça desse segredo sem saber a quem estamos enfrentando. Disse Luís Miguel, sua voz mais firme agora. Ezequiel olhou para os dois, o semblante sério. Vocês estão certos. Mas também precisam saber que esses homens não vão parar por nada. Eles têm olhos e ouvidos em toda parte. Não podemos nos expor muito, ou será o fim. A tensão no ar estava quase palpável. Eles estavam em um jogo perigoso agora, e a cada movimento que faziam, mais próximos estavam do abismo. Luís Miguel sabia que não havia mais volta. Eles precisavam agir rápido, mas com inteligência. Carmen se levantou e foi até uma pequena gaveta na parede. Ela abriu e retirou uma chave antiga, com um sorriso triste. Essa chave, meu marido me deu ela há muitos anos. Ele dizia que ela abriria um lugar seguro, onde o segredo poderia ser guardado. Talvez seja a hora de usá-la. Luís Miguel olhou para a chave com uma mistura de confusão e curiosidade. Mas agora, mais do que nunca, ele sentia que estavam se aproximando de algo grande. Algo que poderia mudar tudo. Onde fica o lugar que essa chave abre? Luís Miguel perguntou, sua voz tensa. Carmen olhou para ele, e por um momento, sua expressão se suavizou. Eu não sei exatamente, mas acredito que será a nossa próxima pista. A jornada deles estava prestes a ficar ainda mais perigosa. Eles estavam entrando em um jogo de sombras, onde o perigo cercava por todos os lados. Mas uma coisa era certa, eles não podiam parar agora. O que quer que estivesse no final desse caminho, eles precisavam enfrentá-lo. A manhã estava calma, mas carregada de tensão. Luís Miguel olhava pela janela da pequena casa de Ezequiel, observando as árvores ao longe se balançarem ao sabor do vento. No entanto, por mais que a paisagem parecesse tranquila, ele sabia que a calma era apenas superficial. O que estava por trás de tudo aquilo, o que eles haviam descoberto, era mais profundo e perigoso do que qualquer coisa que ele poderia imaginar. Carmen estava à sua frente, segurando a chave com as mãos trêmulas, mas decididas. Havia algo em seus olhos que Luís Miguel não podia ignorar, um resquício de medo misturado com uma imensa força interior. Ela sabia que o que estava prestes a acontecer poderia mudar suas vidas para sempre. Você tem certeza de que essa chave é a resposta? Perguntou Luís Miguel,
ainda tentando entender o que exatamente estavam prestes a fazer. Carmen olhou para ele, o semblante sério. Sua voz, embora baixa, carregava a certeza de quem sabia o peso de suas palavras. Eu tenho certeza. Meu marido falou sobre essa chave muitas vezes. Ele dizia que a chave não abria apenas uma porta física, mas algo muito maior, algo que deveria ser protegido. Ele sempre me disse para confiar nela, porque a verdade que ela revela será nossa última esperança. Luís Miguel sentiu o peso da frase de Carmen. Ele não sabia exatamente o que ela queria dizer com a última esperança, mas o tom grave de sua voz o fez pensar que estavam lidando com algo muito mais complexo do que um simples segredo familiar. Carmen estava lidando com um legado que não apenas envolvia sua família, mas também algo muito maior, algo que envolvia aquelas pessoas poderosas que os perseguiam. Onde essa chave abre? Perguntou ele, tentando entender o próximo passo. Carmen, com um olhar decidido, se levantou e foi até a parede. No centro da sala, havia uma pequena porta de madeira, quase imperceptível, que parecia fazer parte da estrutura da casa, mas que, à primeira vista, não chamava a atenção. Ela caminhou até a porta e, com um gesto calmo, retirou uma pequena gaveta debaixo dela. Dentro da gaveta, havia um compartimento escondido. Carmen colocou a chave dentro, com um leve tremor nas mãos, e girou-a lentamente. O som da chave girando ecoou pela sala, quebrando o silêncio que os envolvia. A porta se abriu com um rangido, revelando uma escada estreita que descia para o desconhecido. Luís Miguel olhou para ela, seus olhos refletindo uma mistura de curiosidade e apreensão. Era como se, a cada passo dado naquela jornada, o futuro estivesse sendo traçado de maneira irreversível. Vamos lá, Carmen disse, sua voz firme, como se tivesse se preparado para o que vinha. Eles desceram a escada, que estava escura e empoeirada. A cada degrau, a tensão crescia, e Luís Miguel sentia o peso da situação se intensificar. Quando chegaram ao fundo da escada, um corredor escuro se estendia diante deles, com o ar frio e denso de quem havia sido fechado por muito tempo. A sensação de estar sendo observado crescia a cada passo, mas nenhum dos dois falou. Eles estavam focados demais na tarefa à frente. O corredor os levou a uma grande sala subterrânea, iluminada por velas espalhadas pelos cantos. No centro da sala, havia um grande baú de ferro, coberto por uma camada de poeira, como se ninguém o tivesse tocado por muito tempo. Carmen se aproximou do baú, e a chave que ela segurava parecia brilhar mais intensamente em suas mãos, como se estivesse se conectando àquela energia sombria do lugar. Este é o momento, Carmen disse, sua voz um pouco trêmula. Ela sabia que aquilo era mais do que apenas um baú. Era um portal para o passado, para a verdade que ela tanto procurava. Mas, ao mesmo tempo, também representava o risco de colocar todos em perigo. Com um suspiro profundo, Carmen colocou a chave na fechadura do baú e a girou. O baú se abriu com um estalo alto, e o conteúdo que estava ali dentro não era o que eles esperavam. Não havia ouro nem joias, mas sim mais documentos, cartas antigas e um mapa detalhado de um terreno extenso, com marcas que indicavam áreas específicas. Além disso, havia uma série de nomes, muitos deles desconhecidos, mas alguns eram familiares. Pessoas poderosas, influentes, com laços diretos ao governo, à política, ao crime organizado. E no centro, havia um nome que fez o coração de Carmen acelerar: Miguel Alvarez. Luís Miguel, ao perceber o nome, se aproximou da mesa, seus olhos focados naqueles papéis. Ele sentiu o ar gelar à medida que seus olhos percorriam as palavras escritas ali. Havia algo pessoal nesse nome, algo que ele não conseguia ainda compreender completamente. No entanto, o que ficou claro foi que Miguel Alvarez não era apenas alguém do passado de Carmen. Ele estava, de alguma forma, ligado àqueles que estavam atrás dela. Carmen, o que isso significa? Luís Miguel perguntou, a voz tremendo. Ele se sentiu cada vez mais envolvido naquele enigma, e sabia que, por mais que quisesse entender, a verdade era mais obscura do que ele imaginava. Carmen olhou para ele, e seus olhos estavam cheios de dor e compreensão. Miguel Alvarez foi o primeiro homem da nossa família a fugir para a Argentina, quando o governo começou a perseguir nossa linhagem. Ele era um aliado de muitos desses nomes, mas, ao mesmo tempo, ele queria fugir da corrupção e das traições. Esses papéis, eles são uma evidência de algo muito maior. Algo que está escondido,
E agora, parece que as pessoas de quem estamos fugindo querem encontrá-lo para tomar o poder. Luís Miguel sentiu um nó na garganta. O nome de Miguel Álvarez era um elo perdido na história de Carmen, um homem que talvez tivesse tentado mudar o destino de sua família, mas que agora se tornava o ponto central de tudo o que estavam vivendo. A chave que haviam encontrado, o baú, os documentos, tudo isso estava levando a uma revelação de proporções inimagináveis. E o que fazemos agora, Carmen? Ele perguntou, olhando para ela com uma mistura de preocupação e determinação. Ele sabia que agora não havia mais como voltar atrás. Carmen olhou para ele, seus olhos fixos no mapa, nos nomes, nas pistas que estavam ali, esperando para serem desvendadas. Ela sabia que estava prestes a dar o maior passo de sua vida. Agora, Luís Miguel, precisamos destruir tudo o que está aqui. Não podemos deixar que ninguém saiba o que encontramos. Precisamos desaparecer, e ninguém pode saber que estamos por aqui. O peso da decisão caiu sobre eles, e Luís Miguel sabia que a partir daquele momento, suas vidas seriam radicalmente diferentes. Eles não estavam apenas fugindo mais. Eles estavam se tornando parte de uma batalha muito maior, e o futuro de todos estava em suas mãos. A luz da manhã penetrava suavemente pelas janelas da casa de Ezequiel, mas o ambiente dentro estava carregado de uma tensão que parecia absorver toda a tranquilidade do dia. Carmen e Luís Miguel haviam tomado uma decisão que os colocava em risco de uma forma que nenhum dos dois havia imaginado quando haviam iniciado essa jornada. A descoberta do baú e dos documentos havia os levado a uma nova realidade, uma realidade onde a verdade estava escondida sob camadas de mentiras e manipulações. Enquanto os dois estavam imersos nos documentos, Ezequiel entrou na sala, com um semblante preocupado, trazendo com ele uma xícara de café. Ele observou os dois, percebeu a gravidade da situação e, sem palavras, colocou o café na mesa. O silêncio entre eles parecia ensurdecedor, como se todos soubessem que o próximo passo que dariam definiria o rumo de tudo o que havia acontecido até ali. Luís Miguel estava absorto nos papéis, seu olhar fixo nas letras e mapas que pareciam indicar lugares e nomes antigos. Cada linha escrita ali parecia uma pista para um grande segredo, mas ao mesmo tempo, também uma armadilha que os conduzia para o desconhecido. Carmen, esses nomes, esses mapas, eles são de lugares que eu nunca ouvi falar antes. E esse nome aqui, Miguel Álvarez. Luís Miguel pausou, os olhos fixos em um ponto específico do documento. Isso não é apenas história, é um legado que está sendo passado de geração em geração. E esse legado está nas mãos erradas agora. Carmen suspirou, mas não olhou diretamente para ele. Ela estava calculando suas próximas palavras, cada uma carregada de um peso imenso. Ela sabia que a revelação do que estava escrito ali não era algo simples, e muito menos algo que poderia ser contado a qualquer pessoa. Luís Miguel. O nome de Miguel Álvarez está entre os mais poderosos. Ele não apenas foi parte de nossa família, mas também fez parte de um pacto sombrio. Esse pacto conecta várias pessoas que não conhecemos, e todos estão em busca disso. Ela gesticulou para os papéis na mesa. O que está aqui é mais do que um simples mapa. Ele nos leva a um lugar onde está o verdadeiro tesouro. Mas esse tesouro não é ouro. É algo que pode mudar o rumo do Brasil, da política, de tudo. Luís Miguel se levantou abruptamente, sentindo a gravidade das palavras de Carmen. Ele olhou para Ezequiel, que estava quieto ao fundo, observando a situação. O amigo de Carmen parecia saber mais do que estava deixando transparecer. Ezequiel respirou fundo, deu um passo à frente e falou com uma voz baixa, quase inaudível, como se temesse que alguém pudesse ouvir. Eu não sei até que ponto posso confiar nisso, mas o que está descrito nesses papéis é um jogo muito maior do que todos nós podemos imaginar. Ezequiel hesitou por um momento, antes de continuar. Miguel Álvarez era conhecido por ter relações com alguns dos maiores criminosos e políticos do país. Ele tinha acesso a informações confidenciais e usava isso para manipular as pessoas. No entanto, ao que parece, ele acabou se voltando contra os mesmos poderes que ajudou a criar. Luís Miguel olhou para ele, surpreso. Você está dizendo que ele tentou mudar de lado? Tentou derrubar quem ele ajudou a colocar no poder? Ezequiel assentiu, mas seu olhar estava distante, como se estivesse relembrando algo que preferiria esquecer. Exatamente. Ele tentou desmantelar a rede que ele ajudou a construir.
E a chave para tudo isso, a chave para o poder, estava no que ele deixou para trás. Mas a questão é, quem ainda está procurando por isso? O silêncio na sala foi cortado pela voz de Carmen, que falou com uma firmeza que impressionou Luís Miguel. Quem está procurando somos nós, Ezequiel. Nós e quem quer que tenha nos seguido até aqui. Mas eu não tenho mais escolha. Não posso permitir que essa história continue nas mãos daqueles que têm manipulado tudo até agora. A verdade precisa vir à tona. Luís Miguel engoliu em seco, ciente de que estava lidando com algo muito maior do que ele jamais imaginara. O perigo estava se tornando mais concreto a cada momento, e ele já não sabia em quem mais confiar. Mas, ao olhar para Carmen, sentiu que não podia abandonar essa missão. Ela estava ali, disposta a enfrentar tudo por uma verdade que parecia escorregar pelas suas mãos como areia. E o que fazemos agora? Ele perguntou, sua voz rouca, quase sem fôlego, como se estivesse à beira de um precipício. Carmen respirou fundo, olhando para os papéis mais uma vez. Ela sabia que o destino deles estava entrelaçado com aquele segredo, mas agora, a dúvida pairava sobre sua cabeça. O que exatamente eles deveriam fazer com o conhecimento que estavam carregando? E quem estava atrás deles para tomá-lo? Agora, precisamos seguir esse mapa. Ele vai nos levar ao que Miguel Alvarez escondeu, e precisamos garantir que ninguém mais chegue antes de nós. Ezequiel parecia preocupado. Mas Carmen, se você tem razão e essas pessoas são tão poderosas quanto dizem, temos que ser extremamente cautelosos. Uma vez que eles souberem que estamos na pista certa, não vamos ter tempo de agir. Luís Miguel olhou para ele, sentindo o peso da responsabilidade. Cautela não vai ser suficiente. Precisamos agir rápido, sem deixar rastros. Se esses documentos são tão importantes quanto parecem ser, a nossa única chance de chegar até o final é manter o foco e não permitir que ninguém nos desvie do caminho. Carmen levantou-se e pegou a chave, que agora parecia mais do que uma simples ferramenta. Era o símbolo de sua luta, de sua resistência contra um sistema que a esmagava e queria manter seus segredos enterrados. Ela olhou para Luís Miguel e Ezequiel, com uma determinação que os deixou ainda mais certos de que estavam fazendo a coisa certa. Vamos! O caminho não será fácil, mas é o único que temos agora. O trio se preparou para o que estava por vir. Eles estavam prestes a enfrentar algo muito maior do que podiam compreender. A cada passo, a verdade se tornava mais ameaçadora, mais perigosa. Mas uma coisa era certa, não havia mais volta. Eles tinham o mapa, a chave e a coragem. Agora, só precisavam descobrir o que mais estavam dispostos a sacrificar para trazer à tona aquilo que deveria ser mantido nas sombras. O vento soprava com força, agitando as folhas das árvores ao redor da velha casa de Ezequiel. O céu estava claro, mas havia algo no ar, algo que fazia tudo parecer mais pesado do que antes. Carmen, Luís Miguel e Ezequiel estavam reunidos na sala, silenciosos. O momento que chegará parecia irreversível. O destino os havia levado até ali, até aquele ponto crítico onde a verdade e o perigo se encontravam de maneira implacável. Carmen olhava para os papéis à sua frente, os mapas, as anotações de Miguel Alvarez, cada palavra, cada linha parecia mais do que um simples caminho a seguir. Era um labirinto de mentiras, manipulação e promessas quebradas, mas também era a chave para finalmente libertar sua família do peso de segredos que haviam sido carregados por gerações. Ela sabia que, mais do que qualquer outra coisa, aquele momento era decisivo. E tudo o que ela fizera até ali havia sido para chegar a esse ponto. Carmen, eu sei que a verdade está aqui. Mas até que ponto estamos prontos para enfrentá-la? Luís Miguel perguntou, quebrando o silêncio. Ele estava ao lado dela, observando as anotações, mas a incerteza ainda pairava sobre ele. Ele sabia que o que estavam prestes a fazer não tinha volta. Carmen olhou para ele com uma calma imperturbável, como se finalmente tivesse encontrado a paz em meio ao caos. Luís Miguel, há anos minha família vive com medo do que Miguel Alvarez e as pessoas ao seu redor fizeram. Eu não posso mais viver na escuridão. Não podemos. Eu sei que essa decisão nos coloca em risco, mas a verdade precisa ser revelada. Não podemos mais viver à sombra de mentiras e manipulação. Ezequiel, que até então havia ficado calado, se levantou da cadeira e se aproximou deles. Vocês têm razão.
A verdade não pode mais ser escondida, e se chegamos até aqui, não podemos parar. Mas o que fazer com tudo isso? Eles nos perseguem. Sabem o que estamos buscando. Não temos muito tempo. Luís Miguel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele sabia que, embora estivessem mais próximos do que nunca de entender o que estava em jogo, a verdadeira batalha ainda estava por vir. Mas o medo não os faria recuar. Eles haviam chegado até ali, não apenas por circunstâncias externas, mas por uma escolha interna de não viver mais na ignorância, de não permitir que aqueles em quem confiavam, e até aqueles que nem conheciam, continuassem a ditar suas vidas. Carmen, o que exatamente você acha que deveríamos fazer com esses documentos? Luís Miguel perguntou, mais uma vez buscando uma direção clara, mas também compreendendo que a resposta não viria com facilidade. Ela olhou para ele, seu olhar decidido. O mapa. O que Miguel Alvarez nos deixou é mais do que um segredo pessoal. É um chamado para todos aqueles que foram oprimidos por essa rede de corrupção e poder. Se conseguirmos chegar até o fim dessa jornada, poderemos destruir o que foi criado e evitar que outros caiam na mesma armadilha. Carmen fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Ela sentia uma força dentro de si, uma sensação de que estava prestes a cumprir o que havia sido prometido há muito tempo. Não mais fugir, não mais se esconder, mas finalmente se confrontar com o legado de sua família, enfrentar aqueles que haviam manipulado sua vida e a de tantos outros. Eu sei o que vou fazer com isso. Vamos até o local marcado no mapa, vamos destruir tudo que Miguel Alvarez deixou. Não podemos deixar que esse poder caia nas mãos de quem não merece. Luís Miguel assentiu, sentindo a responsabilidade de cada palavra de Carmen. Ele não tinha dúvidas de que estavam prestes a realizar algo monumental, algo que poderia transformar as vidas de todos. O caminho estava claro: destruir o que não podia mais ser mantido, e dar um fim ao ciclo de dor que havia sido perpetuado por gerações. Mas isso significava enfrentar o inimigo de frente, sem hesitar. Os três pegaram os documentos e, com coragem renovada, saíram da casa, em direção ao local indicado no mapa. O terreno era isolado, uma propriedade afastada da cidade, uma velha propriedade que, há anos, ninguém visitava. A cada passo, o silêncio aumentava, o peso do desconhecido pairando sobre eles. Chegaram à propriedade, um velho casarão abandonado, com janelas quebradas e portas que rangiam ao vento. Carmen, segurando a chave que ainda simbolizava tudo o que haviam passado até ali, se aproximou da entrada. O ar estava denso, mas ela estava determinada. Não havia mais volta. Ao entrar, o ambiente era frio e úmido, mas a sensação de que estavam no lugar certo era inconfundível. O casarão parecia guardado, mas não por muito tempo. Ali, estavam as últimas evidências de tudo que Miguel Alvarez havia tentado esconder, ou talvez, de tudo que ele havia tentado destruir. Aqui é onde tudo vai terminar. Carmen disse, com a voz firme. Ela se dirigiu a um antigo cofre escondido atrás de uma parede secreta. A chave que ela carregava encaixou perfeitamente na fechadura. A porta do cofre se abriu, revelando documentos ainda mais secretos, registros que indicavam como toda a rede de corrupção e poder havia se espalhado por décadas. Carmen os olhou, e com um suspiro profundo, fez o que sabia ser certo: destruiu todos os papéis, queimando-os em um grande fogo. O fumo subiu, uma fumaça escura que parecia liberar o peso de anos de mentiras. Ao lado de Luís Miguel e Ezequiel, ela sentiu uma liberdade que não sentia há muito tempo. O segredo havia sido apagado, a verdade finalmente tinha sido revelada, e, de alguma forma, o mal que ameaçava suas vidas estava derrotado. Carmen sorriu, um sorriso triste, mas sincero. Ela sabia que o caminho de sua vida nunca mais seria o mesmo, mas agora, ela tinha o controle. E, com isso, a esperança de que o futuro poderia ser mais justo e mais verdadeiro. Luís Miguel se aproximou dela, colocando a mão sobre o ombro dela. Fizemos o certo, Carmen. Agora, você pode descansar. Carmen olhou para ele, seus olhos brilhando de gratidão. Sim, finalmente posso. E todos nós podemos. Juntos, saíram do casarão. O sol estava se pondo, mas o horizonte parecia mais claro do que nunca. A luta deles tinha sido longa, cheia de desafios, mas agora, ao final de tudo, eles podiam finalmente ver a luz do amanhã. O bem, mais uma vez, havia prevalecido.
Fim. Se você chegou até o final, comente fidelidade, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.